A vaidade é um risco que todo mundo corre. Ninguém está imune. Todo mundo corre o risco de, em algum momento, ficar vaidoso por aquilo que faz, ficar vaidoso por aquilo que sabe. Faz parte da condição humana. De vez em quando a gente se pega se achando, né? Tem gente que não acha, né? Tem gente que já tem certeza, né? Esse é um perigo. Porque o tempo todo o mundo está olhando para nós. E o tempo todo as pessoas estarão prestando atenção. Ele se diz cristão, então vamos olhar como é que ele se comporta. Vamos ver como é que ele age, como é que ele administra os conflitos, como é que ele administra as situações. Isso para mim é meu termômetro de conversão o tempo todo. A maneira como eu estou tratando as pessoas. Para mim isso é um termômetro de conversão. Eu nunca permitir que essa vaidade de me sentir melhor que o outro venha morar dentro de mim. E esse é um grande risco que a autoridade pode atribuir. E é por isso que a gente precisa voltar às raízes da autoridade que estão lá no Evangelho. Quem mais tem autoridade, mais deve servir. Jesus dizia que a autoridade é a mesma coisa que serviço. Quanto mais autoridade você tem, maior tem que ser a sua capacidade de servir. Você já imaginou se a gente interpretasse isso em todas as instâncias da vida? Então a nossa presidente da República é aquela que mais deve servir ao país. Porque ela foi eleita para administrar o nosso país. Os nossos deputados são eleitos para administrarem os interesses dos nossos estados. Junto ao governo, os federais são responsáveis por administrar, numa instância federal, os interesses do nosso lugar. O prefeito tem autoridade para administrar a nossa cidade, então ele deve servir mais e melhor, porque ele está numa posição de destaque, ele recebeu de nós essa autoridade. O padre, ele está diante de uma comunidade, então ele é o que mais deve servir. O bispo, na autoridade que lhe foi dada, ele administra a diocese, servindo essa diocese, criando o bem comum, fazendo com que cada vez os padres possam estar juntos, possam viver bem a sua missão. Ele é o grande incentivador, o legítimo representante do Papa ali naquela igreja particular. Aí o Papa, ele é o grande servidor de Cristo dentro da Igreja Católica. E nós, todos nós, somos convidados a reconhecer qual é a autoridade que hoje eu tenho. Que de vez em quando nós somos revestidos de autoridade, ainda que temporária. Por exemplo, eu estou aqui, estou com esse microfone na mão, falando a muitas pessoas. Olha que autoridade. Não posso exercer aqui esta oportunidade de estar com você, a serviço das minhas vaidades, a serviço dos meus interesses? Não. A minha consciência me coloca diante de Jesus como sendo aqui agora um legítimo representante dele para servir, através do meu trabalho, através daquilo que a vida me deu, através daquilo que eu estudei, daquilo que eu rezei, daquilo que eu experimentei. Não é assim? De vez em quando a vida me dá autoridade com alguém. Entra lá dentro do meu confessionário, ou para se aconselhar comigo, me conta a vida dela, e de repente eu tenho a autoridade da palavra. Às vezes a pessoa espera de mim uma palavra. Eu me recordo que anteontem, né? Um rapaz, acho que o nome dele é Ricardo. Ele estava com uma dificuldade, e é muito difícil o Twitter, né? 140 caracteres. Às vezes você falar de coisas complexas, é muita gente falando ao mesmo tempo. Às vezes fica muito exposto. O outro fala e eu preciso responder, todo mundo lê o que eu respondi para ele. Mas ele estava me falando justamente da dificuldade que ele tinha de administrar as dores interiores e de não permitir que elas tomassem conta dele. A cabeça estava o tempo todo movida por ideias ruins, por sentimentos negativos, pessimistas. No momento em que ele me faz uma pergunta, ele está me concedendo a autoridade. Veja bem, o encontro ficou, alguém, ao me fazer uma pergunta, ao confiar em mim, me propõe uma autoridade. É a autoridade dos afetos, né? Recorda-se que uma vez eu estava dizendo aqui, que eu precisei chamar a atenção da minha mãe de maneira muito dura, quando ela quebrou a perna? Pois é, minha mãe estava aborrecida, estava enjoada, querendo tomar um Tilenol a cada 2 minutos, e alguém precisava domar aquela velha. Tadinha.
perninha quebrada, né, naquela indisposição toda, mas alguém precisava ser duro com ela. Dona Ana, a senhora não está morrendo, isso vai passar. E ela estava enjoada mesmo, ela estava querendo fazer o que ela queria, estava nem aí. Tomava remédio sem o médico mandar, ela mesma se receitava. Eu sentei na cama com ela, falei assim, ninguém vai aguentar a senhora? Com carinho, com amor. Mas por que eu falei isso para minha mãe, sem que isso ferisse o coração dela? Porque eu sei a autoridade que eu tenho na vida dela. Mas como é que eu exerço a minha autoridade na vida da minha mãe? Com autoritarismos? Com arrogâncias? Não. Eu preciso exercer como filho, como serviço. Eu quero servir a minha mãe até o final da vida dela. Sei lá, pode ser que eu vá antes, mas eu quero estar presente na vida da minha mãe assim, como sendo alguém que vai socorrer, porque ela já me socorreu a vida inteira. E não é troca não, viu? Não é falar, vou fazer por ela porque ela fez por mim, não. Eu faria pela minha mãe, mesmo que eu soubesse que ela não tivesse feito por mim. É porque eu identifico que quando eu tenho uma autoridade na vida do outro, eu tenho que exercer bem esse papel, com responsabilidade. A palavra tem um efeito, e eu sei que ela reconhece na minha palavra uma autoridade. E isso não é brincadeira. É por isso que, como homem público, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente aconselha. Porque nós a gente representa na vida das pessoas muito mais do que às vezes a gente imagina. E por isso o cuidado. Na sua vida você tem diversas situações em que você fica revestido de autoridade. E aí? Como é que você escolhe exercer a sua autoridade? Minha gente, o tempo todo a vida nos proporciona a experiência do encontro. E o encontro pode ser saudável ou não. Tudo vai depender da maneira como nós escolhemos nos encontrar. Hoje você encontrou muita gente, amanhã você vai encontrar outras. Tudo vai depender da maneira como você vai interpretar o outro no momento do seu encontro. Volto ao início do programa mais uma vez. Se você o interpreta como uma pessoa e tem respeito por ela, você está exercendo uma autoridade do jeito correto. E o outro também é a mesma coisa. Agora, quando nós tratamos dessa autoridade espiritual, religiosa, que muitas vezes os nossos cargos dentro das comunidades nos fornecem e nos oferecem, precisamos entender. Precisamos entender que a nossa postura tem que ser sempre amorosa, tem que ser sempre baseada no ser de Jesus. Porque o nosso serviço não serve para nada se a gente não reconhece no serviço que a gente faz um lugar onde Deus nos trabalha, onde Deus nos modifica.